Eu vou pegar como versículo de referência Salmos 125, verso 4, que diz assim: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. A parábola de hoje que eu vou contar é a parábola da gentileza. Fala de um homem que ele não ajudava ninguém, ele simplesmente só pensava nele mesmo, né? Ele sempre andava com as mãos dentro do bolso da calça, as duas mãos, e podia ser no elevador, ele entrava no elevador, alguém ia correndo para tentar entrar no elevador, ele ao invés de segurar a porta do elevador, ele simplesmente ficava com as mãos dentro da calça e ele não se mexia para nada, e a pessoa perdia o elevador. Na rua, uma criança, por exemplo, deixava o balão soltar da mão, como ele era muito alto, ao invés de ele pegar e devolver para a criança, não, ele não tirava a mão da calça, ele simplesmente, tô nem aí. Ele passava numa barraquinha de pessoas que faziam projetos voluntários, ele também não pegava nem o flyer, nem o panfleto, ele simplesmente só pensava nele. Chegou um momento na rua que ele ia passar, estava esperando o sinal abrir para ele, e ele lá com as mãos dentro da calça. Quando ele menos imagina, chegou uma senhora que ele não viu, ele só sentiu quando simplesmente ela pegou no braço dele. Quando ele olhou, ele tomou um susto, era uma senhora de bengala com dificuldades para andar, e aí simplesmente ela pegou no braço dele e foi atravessando a rua, bem devagar, porque ela tinha problemas para se locomover. E aí foi indo, até que o sinal para eles fechou e abriu para os carros. O ônibus estava parado, mas enquanto eles passavam, já que a senhora, ela não conseguia andar muito rápido, vinha um carro muito veloz. E aí aquele homem que não tirava as mãos da calça por nada, começou a ficar desesperado, vendo aquele carro se aproximar, e aí numa atitude ele tirou uma das mãos e fez o sinal de pare para o carro. Graças a Deus, felizmente, deu certo, o carro parou. Eles atravessaram a rua, do outro lado a senhorinha, como ele é muito alto, pediu para ele baixar, e ela fez aquele carinho, e ele foi embora, pensando naquela atitude. Se pegou em casa, sentado no sofá, numa noite, olhando para a própria mão e percebendo que somente uma atitude dele com aquela mão, ele conseguiu salvar 2 vidas. Ele conseguiu evitar um acidente. Então, a partir dali, o homem começou a mudar de atitude. Quando ele ia entrar no elevador, vindo sempre aquela mesma mulher correndo para entrar no elevador, que antes ele não tirava a mão da calça, as 2 mãos, ele tirou uma mão e segurou a porta do elevador para a mulher entrar. Na rua, sabe aquele balão da criança que ela deixou soltar? Ele simplesmente, por ser muito alto, ele pegou a mão dele, foi lá, pegou o balão e entregou para a criança. Ele passou em frente a um espaço que tinha muitos voluntários de um projeto, que antes ele nem olhava, não pegava nenhum panfleto, ele simplesmente foi lá, deu um abraço em todo mundo, pegou o panfleto. Em casa ele começou a dar mais atenção para o filho, tirou as mãos do bolso, e começou a brincar com o filho. Começou também a dar mais atenção ao pai, levou para jantar, o pai também já um pouco tinha um problema de saúde, ali era meio disperso, E ele ficava ali só olhando para o pai, ou seja, ele começou a mudar muitas atitudes. E ele começou a perceber que a vida dele melhorou a partir do momento que ele tirou a mão do bolso para ajudar alguém. Até que ele chegou naquele mesmo sinal que a senhorinha pegou no braço dele. Quando ele olha para o sinal, quem ele vê? Um homem com a cara fechada, igual ele no passado, com as 2 mãos dentro do bolso. E ele olhou para aquele homem e se viu quando ele era no passado. E aí ele pensou, o que eu posso fazer para ajudar esse homem? E aí, logo ele pegou um óculos escuro, colocou no rosto, pegou como se fosse um pauzinho, assim como se fosse uma bengala, e fingiu que era deficiente visual. E o que ele fez? A mesma coisa da senhorinha.
As mãos do homem do sinal estavam dentro do bolso. Só que esse outro homem que aprendeu a lição, pegou aonde? No braço dele, fingiu que era deficiente visual para poder passar a rua. O que a gente aprende com essa história? Que gentileza gera gentileza. A gente pode não mudar o mundo todo, mas a gente pode mudar o mundo ali que a gente vive, aquele ambiente que a gente vive. Aquele homem do começo da história aprendeu com aquela senhora e ele gostou tanto do que ele aprendeu que ele quis passar para frente. Sabe a corrente do bem? Então ele quis que aquele outro homem que ele se viu, né, ali passando a rua, aprendesse como ele aprendeu e tivesse uma vida melhor como a dele melhorou. Então, meu irmão ou minha irmã que está ouvindo, gentileza gera gentileza. Apenas um gesto, uma atitude muda tudo, tá? Que você pense nisso e que você tenha um lindo dia!